Almerson Passos, que ele é psicólogo e ele trabalha com atletas, com a parte também desportiva. Almerson, muito obrigado por você estar no Sexta do Esporte. Átila. Eu que agradeço. O atleta, ele também precisa de um acompanhamento psicológico? Sempre. Todo atleta de alto rendimento, né, ele precisa de um preparo tanto físico, técnico, como psicológico. Todo mundo já ouviu aquela frase, né? Mente sã, corpo sã. Os grandes atletas hoje em dia investem muito em treinamento psicológico, em acompanhamento, tanto antes, como durante, como depois. Então, o psicólogo que atua no esporte, ele trabalha muito nesse sentido. Ele trabalha na parte da preparação, né, na parte da técnica em si durante a competição, mas também trabalha o pós, porque a gente não sabe, a gente trabalha muito com êxito para que ele tenha, né, um rendimento positivo, mas pode ser que não aconteça. Então o psicólogo também atua nessa parte também de fazer com que ele ressignifique aquela possível derrota, né? Acabamos de fazer entrevista aqui com o Reginaldo Holyfield, né? Que está voltando a lutar depois de 11 anos, né? Contra um adversário que sempre foi um adversário extremamente complicado e polêmico, sim. Né? De que forma a orientação psicológica, o treinamento psicológico pode colaborar com um atleta desse nível? Perceba que Holyfield já tem 49 anos, né? Todo atleta, ele, principalmente aqui no Brasil, ele tem a dificuldade de parar, né? De, digamos aí, pendurar as luvas, porque é o período da transição. E é culturalmente visto no Brasil que os grandes atletas têm uma grande dificuldade em parar, porque quando para, não se tem muito o que fazer, né? Então as pessoas ficam muito presas a isso. Então, qual é o trabalho que o psicólogo que atua, né, no esporte deve fazer? Avaliar os riscos também desse atleta, né, porque ele já tem uma idade que pode dificultar um pouco o processo motor dele, a percepção do tempo, de espaço. Atuar nessa prevenção, nessa consciência, né, do que pode acontecer lá e ajudar junto a ele, criar mecanismos de fazer com que ele consiga, né, significar, que ele consiga entender que, apesar de ser a despedida dele, vai ser, acima de tudo, um grau de importância, ter um momento de importância para ele também. Não é? Hoje, você vê atletas iniciarem muito novos, sim. Principalmente nos esportes olímpicos, sim. Que a idade tem uma influência muito grande. Com certeza. Então, esse atleta que o jovem, a criança, que já está no nível olímpico, precisa da mesma forma que uma pessoa mais madura? Com certeza. Na verdade, a psicologia do esporte, ela não trabalha só o alto rendimento, né? Nós temos uma concepção de que o psicólogo, ele é o tapa-buraco, né? Ele apaga incêndio. O nosso atleta perdeu, chama um psicólogo. E, na verdade, esse trabalho é um trabalho que acontece de uma forma profilática, é preventiva. Então, a psicologia do esporte trabalha no âmbito familiar, no âmbito escolar, trabalha com atividade física, não só com rendimento, trabalha com exercícios, trabalha com projetos sociais. Então, com certeza, esse trabalho psicológico com esses jovens precisam ser feitos. Por quê? Porque hoje vivemos numa sociedade onde o atleta, ele amadurece muito precocemente, né? O atleta de alta performance, ele gira em torno aí de 16, 17 anos. Se a gente der o exemplo da ginástica artística mesmo, atletas como Simone Biles, como Jade Barbosa, alcança o ápice na adolescência. Então, muito mais importante do que você tentar atuar enquanto acompanhamento psicológico depois disso, antes sim, é um trabalho de orientação, porque nesse momento os nervos estão à flor da pele, e o nível de ansiedade aumenta consideravelmente, o controle emocional também que esse atleta tem que ter, né? Sem falar também que vive um momento da puberdade, um momento da adolescência, então outras coisas e outros fatores sociais também acabam acarretando o comportamento desse atleta. Então é importante que o psicólogo trabalhe nessa parte de orientar, né, e de entender que fatores são esses que influenciam o desenvolvimento dele na competição. Você acha que o esporte
muito jovem pode vir a prejudicar um atleta desde que não seja muito bem conduzido? O esporte, como eu sempre digo, o esporte lida com frustração também, não é? Vivemos numa sociedade onde diz que o atleta é o herói. Então o atleta não pode errar. Imagine isso na cabeça de um adolescente, né? De que carrega uma pressão de uma nação, principalmente aí em âmbitos de competição mundial, de campeonatos olímpicos, e que tem que carregar tudo aquilo nas costas sem, né, entender como é que funciona o processo. Então, pode prejudicar? Pode, mas um acompanhamento psicológico antes, né, da competição, ele é muito importante para fazer com que o atleta consiga entender como é que funciona a dinâmica das coisas. Porque a cada dia que passa é isso. Quanto mais jovem, né, mais ele fica exposto a ter uma alta performance. Neymar começou com quantos anos? Se eu não me engano, com 17, 18 anos, Neymar já estava na seleção brasileira, ou jogando no Santos, Jade Barbosa, dentre outros. Então, a tendência, Átila, é fazer com que a cada dia que passa, obedecendo os limites de faixa etária por competição e por modalidade, atletas com 16, 17 anos alcancem o ápice, sendo campeões olímpicos com frequência. Você fez um comentário muito interessante que muitas vezes a pessoa vê o psicólogo ou a psicologia só mesmo naquele momento extremo onde existe uma necessidade em comum. Hoje você entende que a análise, que o acompanhamento, ele pode ser independente da idade, independente da situação, para o dia a dia mesmo, como a gente faz normalmente atividade física, a gente cuida da saúde, a gente também fazer análise de forma periódica? Eu penso que eu vou defender um pouco o meu espaço. Enquanto psicólogo, eu acredito que todo mundo deveria ter a oportunidade de participar e de fazer uma psicoterapia, né? Até porque é fonte de autoconhecimento. Mas ainda a psicologia, enquanto ciência emergente, né, ainda está naquela fase de mostrar, principalmente aqui no Brasil, que fazer psicoterapia ou ter um acompanhamento psicológico dissocia, né, de uma questão patológica. O fato de um profissional ou de qualquer pessoa fazer um acompanhamento psicológico não significa que ele esteja doente. Mas a psicoterapia ajuda também no autoconhecimento, na consciência corporal, na percepção de si, do mundo, né? Que tipos de decisões eles podem fazer, qual grau de maturidade que cada pessoa deve ter a determinado momento da vida. Então, a psicologia ajuda muito o ser humano em si, né? Enquanto autoconhecimento. Não é só apagar incêndio, né? Não é só frustração, chama psicólogo. Tá doente, tá com algum problema psicológico, chama psicólogo. Se tem condições e possibilidade de trilhar outros caminhos, por que não fazer isso antes? Eu acho importante, sim, e acho fundamental. Tem idade para fazer análise, para fazer esse acompanhamento psicológico? Existe idade ou existe a necessidade? Existe a queixa, né? Existe a demanda, porque normalmente quando as pessoas procuram um acompanhamento psicológico, elas vão munidas de queixas, né? Muitas vezes as queixas não são aquelas, apenas são o que ela diz. E aí você vai ver a demanda por trás daquelas queixas. Não a idade, eu costumo citar muito a minha professora e hoje amiga Clarissa Lago, que quando deu entrevista no Jô Soares, ela disse que começou a fazer análise com 5 anos. E Jô Soares perguntou para ela por que tão cedo. Ela disse: você já se viu uma criança não gostar de outra criança? Então não existe idade para se começar a fazer análise. Eu acredito que quanto mais cedo é até mais salutar para uma criança fazer um processo psicoterapêutico. Quem quiser hoje entrar em contato com Almerson, seja para o lado esportivo ou para o lado do cotidiano, como é que entra em contato com Almerson? Vamos Passos? lá. Pelo e-mail, né, cerqueira@hotmail.com, ou pode ser também pelo número 7187962538. Tanto o número como o e-mail estou frequentemente acessando e posso trocar informações, tirar algumas dúvidas, e quem precisar também estarei disponível. Inclusive, hoje, atletas de alto rendimento, você também faz esse trabalho com eles. Sim, tem um percurso considerável nessa área, né? Trabalhei com Fábio Cuba,
com os triatletas aqui de Salvador, trabalhei com o Projeto Remo lá no Dique do Tororó, né? Tenho aí contato com pessoas do GT, que quem quiser participar, achar que a área seja importante, tem um grupo de trabalho na psicologia do esporte, lá no CRP, na federação, né? Então eu pude fazer a clínica com jogadores de vôlei de praia, então eu estou, né, bem próximo desse ambiente, como consultor, né, como psicólogo no esporte. Hoje, nós sempre terminamos os nossos programas com uma frase. Qual é a frase que você acha que caberia para nós terminarmos e finalizarmos esse bloco, que tivesse uma simbologia relacionada ao seu trabalho, a você, mas a psicologia como no modo geral? Se eu tivesse que encerrar, como a gente está falando de psicologia, do esporte, no esporte, eu volto a falar, a frase que eu encerraria era mente sã, né, corpo são. Não é possível você fazer essa dissociação, não é possível você entender o atleta, entender o sujeito, sem saber o que passa pela cabeça dele. Muitas vezes ele está tecnicamente preparado, ele está com um condicionamento físico 100%, mas o psíquico dele precisa de um trabalho tão importante quanto. E eu acredito que no Brasil, onde a nossa sociedade é muito coletivista, nós temos grandes talentos, mas muitas vezes eles não conseguem um bom rendimento por ter uma necessidade de um preparo maior do ponto de vista psicológico. Então não existe campeão onde ele não está psiquicamente campeão.